Hoje, dia 15 de março de 2021, os armênios têm muito a comemorar, porque um dos seus sobreviventes do massacre otomano, Sogomon Tehlirian, assassinou o ex-grão-vizir do Império Otomano, Talat Pasha. Talat Pasha era um dos responsáveis pelo genocídio armênio. E Sogomon Tehlirian, junto com seus pais e irmãos, foram deportados da cidade de Erzincan em direção ao sul. No meio do caminho, eles, sem ter maiores razões, foram atacados por gendarmes e população turca e soldados que se alinhavam ao lado da estrada. A fila era tão grande que eram cerca de 20 mil armênios, a população de Erzincan, Armênia, e eles seguiam para o sul. Nesse momento, esses soldados e esses populares que estavam ao lado da estrada partiram para cima deles, levando seus bens, tomando seus dinheiros, seus documentos e partindo para a agressão. Diante disso, Sogomon viu apenas um tiro derrubar sua mãe, caída, e seu irmão aparecer com uma machadada na cabeça. Ele, se protegendo da cabeça, caiu no chão e apagou. Por cerca de 24 ou 48 horas, ele ficou inconsciente. Quando acordou, verificou ao lado de centenas de cadáveres que ele tinha ferimento na cabeça, nos braços e nas pernas, com dificuldade arrastando-se em direção às montanhas que se apareciam, com dificuldade comendo grama, capim, chegou até uma aldeia curda, na cidade de Dersim. Lá, uma senhora deu acomodação para ele, curou seus ferimentos. Dali, foi para Paris, foi para as cidades próximas de Constantinopla, e de lá ele foi retornar para Tiflis, lá perto do Império Persa, onde trabalhou numa loja durante um ano, de um cidadão armênio. Tiflis não era, embora a população armênia, não era muito atacada porque era próxima ao Império Persa, às fronteiras do Império Persa. Diante disso, ele recebe uma notícia que a cidade dele, de Erzincan, tinha sido recuperada pelos russos. E ele lembrou-se que o pai tinha escondido dinheiro na casa dele. E ele resolveu ir para Erzincan. O dono da loja armênia disse para ele, olha, não vale a pena. Mas ele disse, não, eu vou porque eu tenho interesse. Voltou para lá. Ao chegar lá, encontrou a casa toda demolida e duas famílias apareceram que eram armênias, únicos que restaram, cerca de 20 pessoas. Essas famílias deram uma certa ajuda a ele e ele perguntou como é que elas sobreviveram. Ela disse, olha, nós viramos islamizadas. Nós deixamos o cristianismo e viramos islamizadas para sermos poupadas. Ele achou o tesouro escondido pelo seu pai, que eram 4.800 peças de ouro. Essas peças de ouro valem muito dinheiro, equivalente na época, cada libra turca, 4.800 libras turcas, valiam 20 marcos de ouro cada uma. Então era muito dinheiro. Foi esse dinheiro que ele sustentou, tanto em Paris, tanto voltando para a Alemanha para estudar línguas. Na Alemanha, ele mudou-se para a proximidade da residência do ex-vizir Talat Pasha. Tinha uma arma Luger com ele. Numa das oportunidades, ele dirigiu-se para o ex-grão-vizir e deu um tiro na nuca, matando. Populares avançaram em cima dele, não entendendo, porque um cidadão tão bem vestido estava sendo atacado, mas foi bastante espancado. No julgamento, ele disse para o juiz
Qual era a motivação que ele tinha feito aquele crime? Ele disse: minha mãe aparecia e dizia: Sogormão, estamos em Berlim, você viu Talaat Pasha e não fez nada? Você não é mais meu filho. Isso foi o motivo que ele alegou no julgamento, junho de 1921. Para você entender melhor, havia um movimento no final do Império Otomano chamado Federação Revolucionária Armênia, que postergava a ideia de eliminação dos principais líderes do genocídio armênio por parte dos otomanos, que haviam se exilado ou saído da Turquia. Nesse caso, Talaat Pasha era um dos escolhidos, era o primeiro dos escolhidos, porque ele era o ex-grão-vizir do Império Otomano, grande responsável. Para isso, teria sido delegado Sogomon Tehlirian como executor. Entretanto, no julgamento, eu tenho a cópia do julgamento, não aparece nada sobre Federação Armênia, e ele mesmo diz que o motivo que ele fez matar a Talaat Pasha foi o fato de ver sucessivamente o cadáver da mãe aparecendo, dizendo: Sogomon, Talaat está aqui em Berlim e você até hoje não fez nada, você não é mais meu filho. E por hoje fica por aqui.